Olá, eu sou Elô Ferreira, sou consultora de imagem e estilo e estou aqui para te dar uma aula sobre imagem pessoal estratégica. Imagem em foco. Como usar sua imagem pessoal de forma estratégica? Você talvez nunca tenha pensado que a sua imagem pessoal pode te trazer resultados, pode impactar a sua vida, pode impactar a sua carreira, pode abrir portas. Ou talvez até você já tenha pensado nisso, mas não sabia o que fazer com isso, com essa informação. Ou até já tentou fazer alguma mudança na sua imagem, na sua aparência, mas isso não te trouxe nenhum resultado. Então, se você já se identifica com alguma dessas três situações, você está no lugar certo e eu vou te dizer por quê. Antes de falar exatamente o que é imagem pessoal estratégica, é importante apresentar para vocês, ou melhor, fazer um panorama sobre o que é cada coisa, para vocês entenderem como usar cada ferramenta, né? E quando a gente fala sobre estilo, o que é estilo? Estilo é um conjunto de características, um conjunto de fatores que nos torna desse jeito ou daquele jeito. É nosso DNA, é nossa essência. Quando a gente fala em estilo, é muito mais do que o que a gente veste. Quando a gente fala em estilo, a gente quer dizer o que a nossa vida real faz da gente, né? Se eu sou uma pessoa casada, qual é a minha profissão, qual é a minha personalidade, os meus hobbies, se eu pratico esporte, se eu gosto de viajar, o que eu gosto de comer, as pessoas que vivem no meu ciclo de amizades. Então, são muitas questões que determinam, né, que fazem com que você seja de um estilo e de outro. Agora, lógico que existe uma essência latente ali dentro de você que te apoia ao longo de sua vida. Agora, você pode, né, na sua trajetória, se apoiar em outros estilos. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem do que eu estou falando. A mulher, quando ela ainda não tem filhos, ela tem um estilo de vida em que, por exemplo, se a gente trouxer aí um item do vestuário que é muito comum, muito desejado e muito admirado pelas mulheres, que é um salto alto. Então, a gente, enquanto é solteira e não tem filhos, não solteira, mas quando não tem filhos, o salto alto é um parceiro, é um companheiro que realmente a gente usa bastante. Quando a gente tem filhos, o salto alto tem que dar lugar para um sapato mais baixo, para uma sapatilha, para um sapato mais confortável, porque a vida real é o que dá direção ao nosso estilo. Então, não adianta a gente ter uma imagem, uma aparência de uma forma que a gente não pode sustentar na nossa vida real. É muito importante, por isso que eu falei que a gente precisa entender cada coisa para a gente usar disso a nosso favor e usar como ferramenta poderosa. Quando a gente fala em aparência, quando a gente fala em imagem pessoal, a gente está falando em comunicação não verbal. É tudo que eu aparento, né? É exatamente a leitura que o nosso cérebro, né, enquanto espectadores, tudo que a gente lê, tudo que a gente registra e concebe a respeito daquela imagem que a gente vê. Quando você enxerga aquela pessoa pela primeira vez, seu cérebro faz um registro rapidíssimo, que são exatamente, precisamente 6 segundos, que é o que ele precisa para conceber uma ideia a respeito daquela imagem. E se for de uma pessoa, da mesma forma. Então, o cérebro funciona dessa forma. E aí eu preciso que vocês entendam o potencial, o poder que uma imagem correta, uma imagem estratégica e uma imagem assertiva exerce nesses 6 segundos. Ou é um sucesso, ou pode ser realmente desastroso. Porque a gente tem sempre que pensar que o espectador são pessoas no nosso interesse. São pessoas, quando a gente fala em vida pessoal, a gente pode falar num candidato a namorado, um candidato a marido. Quando a gente fala em vida pessoal, a gente pode estar falando de você fazer parte de um ciclo, né, de um grupo. Quando a gente fala já de vida profissional, você vai fazer uma entrevista de emprego, aquele momento único em que você, a forma que você aparece, a forma que você se apresenta, vai fazer diferença positivamente ou negativamente, né? Porque hoje a gente está num mundo muito concorrido. E um currículo rico, um currículo consistente, um currículo cheio de diferenciais, já não é tanta exceção.
né? É muito comum, as pessoas estão... Hoje a gente tem disponível aí muitas possibilidades de cursos, de especializações e todo tipo de aprendizado que a gente quiser e tiver interesse, hoje a gente tem acesso. Então, as pessoas estão com o currículo cada vez melhores, né? E aí, quando a gente tem esse plus, que é essa cereja do bolo, que é a nossa aparência em concordância, em sintonia com o nosso ser, com a nossa essência, com a nossa bagagem, com o nosso conhecimento, aí sim o sucesso é garantido. Então, é importante a gente entender a função e o poder que as coisas têm, né, no nosso cotidiano, nos nossos projetos, nas nossas metas. E a imagem pessoal estratégica é onde culmina todo esse sucesso. Já fiz esse panorama, esse breve panorama, agora eu quero que vocês, já que se trata de uma aula, eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque é necessário vocês anotarem, registrarem todos os detalhes, porque sim, isso pode fazer muita diferença se vocês colocarem em prática. Então, caneta e papel. Vamos dar aquela revisada. Estilo é exatamente o conjunto de características, né? São as coisas que eu gosto, é a minha personalidade que interfere, são as minhas escolhas, é o que faz meus olhos brilharem, é o que eu identifico que não gosto, é também aquilo que me apoia na minha rotina, né? São as coisas que eu faço, que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer. Então, isso determina o nosso estilo pessoal. Aí, o que eu posso dizer? Existem 7 estilos, né? Mas eu não quero entrar muito nesse mérito de quais são os estilos, a gente pode deixar isso para uma próxima aula, porque eu não quero que vocês criem rótulos ou se aprisionem aos rótulos. É muito mais importante vocês entenderem a direção que vocês precisam seguir. E o estilo vocês vão buscar lá dentro, na essência de vocês. Quando a gente fala em imagem pessoal, o que é mais importante a gente entender? Nosso corpo. Quais são a nossa forma do corpo, as nossas medidas, o que a gente olha no espelho e a gente gosta muito, o que a gente olha no espelho e não gosta muito. Então, saber identificar na minha aparência, né, estética, quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, se meus ombros são a maior medida, se meu quadril é a minha maior medida, qual a proporção do meu tronco em relação às minhas pernas. Então, conhecer o corpo é o ponto de partida para fazer as nossas escolhas e aí sim a gente fazer escolhas assertivas que vão realmente nos apoiar e vão fazer com que nossa imagem esteja associada e vão tornar nossa imagem a confirmação de uma marca pessoal forte e de sucesso. E como eu falei, eu sou consultora e no processo, né, de consultoria, o primeiro passo é aplicar um questionário à minha cliente, uma anamnese, em que eu vou entender exatamente todo o universo dessa pessoa, para entender exatamente como é que funciona, sua essência, tentar descobrir e desvendar todos os mistérios. E eu vou querer fazer uma forma de um questionário que vocês, na verdade, vocês vão aplicar vocês mesmas. E eu vou dizer aqui o que vocês vão se perguntar, se questionar, para daí eu falar qual é o próximo passo. Então, caneta e papel, vamos lá? A primeira pergunta que vocês vão se fazer: quem sou eu? Parece simples, parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta extremamente complexa, né? Porque a coisa mais difícil que tem é a gente olhar para dentro. Autoconhecimento é uma coisa que a gente passa uma vida inteira e ainda tem o que apurar, tem ainda o que investigar. Mas o quanto antes a gente ter esse despertar e se questionar de quem somos, muito positivo vão ser os resultados, as respostas, né? São informações preciosíssimas. Então, quem sou eu? E quando você se perguntar quem é você, você vai começar de dentro, você pode ir anota tudo o que você quiser. O que você, como você se enxerga, a sua personalidade, seus sonhos, seus objetivos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, sua história. Escreve o que você quiser. E depois você vai partindo para o que você vê, né? Quem é que você vê
que aí já é a segunda pergunta. Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem que você vê? Também assim, o que vocês puderem descrever com riqueza de detalhes é muito importante. E assim, o que é mais bacana, porque essa vai ser uma avaliação, né? Que vocês apenas vão ter acesso. Então, é hora da verdade, vamos dizer assim. Então, quem é que vocês veem? Vocês gostam do que veem? O que vocês mais gostam? Quem é essa pessoa? Que imagem é essa que vocês projetam hoje, pensando no hoje, né? No tempo real. Então, quando vocês se olham no espelho, o que vocês veem? Quem vocês veem? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é como as pessoas me veem hoje. Então, qual a percepção que as pessoas têm da minha imagem? O que você acha que quando as pessoas te veem? Qual é aquele registro que o cérebro faz? Qual é o conceito que eles preconcebem a respeito da sua imagem hoje? Então, pense a respeito disso. A quarta pergunta é: como defino o meu estilo pessoal? Já falei para vocês que estilo pessoal é o quê? Aquele conjunto de características. Então, vocês vão anotar aí tudo que vocês puderem para vocês depois tentarem fazer aí um diagnóstico dos estilos pessoais. Se eu sou um estilo mais natural, se eu sou uma mulher do estilo mais tradicional, mais clássico, se eu sou uma mulher mais contemporânea, mais moderna, se eu sou uma mulher mais sexy, se eu sou uma mulher mais étnica, se eu sou uma mulher mais dramática, mais criativa. Então, tem muitas possibilidades. Vocês vão tentar aí ver para onde aponta a essência de vocês. Segunda etapa do questionário, a gente agora vai projetar futuro. A gente vai fazer algumas perguntas, mas a gente vai pensar em futuro. E esse futuro você que determina. Depende das suas metas, dos seus planos, dos seus objetivos. E se a gente tiver aí um foco em carreira, é muito importante vocês mentalizarem esse tempo, né, que vocês precisam projetar e dar para vocês mesmas para chegarem lá. Então, podem ser 6 meses, 1 ano, 5 anos, mas sempre com essa visão de como se você tivesse que percorrer uma trajetória e quando você chegasse lá, é o que eu quero que vocês enxerguem, com esse olho de futuro. Bota essa lente para o futuro, para vocês responderem. Quem eu desejo ser? Que mulher é essa que eu desejo ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Que mulher é essa? E aí vocês podem também dizer aí tudo que vocês pensam, tudo que vocês desejam ser nesse prazo que vocês vão determinar. A outra pergunta: como quero me ver no espelho? O que eu quero ver no espelho daqui a esse tempo? Né? Então, vocês vão aí colocar as características, o que vocês acham que precisam mudar, o que vocês precisam valorizar, ou não, vou manter, enfim. Mas é aquela coisinha que você mesma, quando olha o espelho, sabe que precisa transformar, mudar, melhorar. É aquela busca por uma nova versão, né? Então, pensando aí, a gente não faz baixa as novas versões de todos os aplicativos, vamos enxergar nossa imagem pessoal como um aplicativo em que periodicamente, a gente precisa baixar uma nova versão. E aí, essa nova versão, vocês vão projetar também, vão atrelar a esse prazo que vocês vão estar determinando. A outra pergunta é: quem me inspira? Isso é muito importante, principalmente quando eu não estou dando consultoria pessoal, né, personalizada. Então, é importante para vocês terem esse norte, né, de quem são as pessoas que me inspiram. Mas vocês podem levar em consideração comportamento, postura e aparência. Então, quem são as pessoas? Podem ser pessoas da mídia, podem ser pessoas do convívio de vocês, pessoas da trajetória de vocês. Quem são essas pessoas que inspiram em relação a essas 3 características: comportamento, postura e aparência? E quando vocês pensarem em aparência, né, já que a gente está montando, construindo essa ideia de imagem pessoal, é muito importante vocês detalharem. E não necessariamente a pessoa que vocês se inspirem, ela contempla o conjunto, né? Não necessariamente essa mesma pessoa, ela tem um comportamento que você admira, ela tem a postura e ela tem a aparência. Às vezes é uma pessoa que tem uma aparência
que você super admira, mas ela não tem uma postura muito bacana. Ou a pessoa tem um super comportamento, é uma super profissional, é quem eu quero ser daqui a 5 anos, que eu me espelho profissionalmente, aquela mulher que eu acho ela a tal, mas ela não tem um comportamento, ou ela não tem aparência adequada, mas eu quero ser como ela é em termos de comportamento. Então, tentem fazer essas avaliações e detalhar o que aquela pessoa inspira em você. Se vocês encontrarem uma pessoa que a qual vocês se inspiram no todo, fantástico. E aí vocês vão anotar quais são as características dessa que fazem você se sentir inspirada por ela, sentir inspiração por ela. É muito importante. Detalhem e coloquem, porque esse vai ser o segredo, esse vai ser essas informações todas, de todos esses questionamentos que vocês vão fazer para vocês mesmas, é o que a gente vai fazer essa costura, e é aí que começa a construção da nossa imagem pessoal. E quando a gente fala em imagem pessoal, para a gente ser assertivo, a gente tem que começar de dentro para fora. Não adianta simplesmente a gente se transformar em alguma coisa, se vestir de alguma coisa, porque isso não vai ser duradouro, não vai ser consistente. Tem alguns programas de televisão que a gente vê que tem uma grande transformação, né? Em que as pessoas mudam a aparência completamente daquela pessoa, simplesmente pautadas no que acham adequado vestir ou aparentar, ponto. Mas não leva em consideração o estilo de vida, a profissão, né? A realidade, o cenário, o nível social e todo o conjunto que define o nosso estilo pessoal. Então é muito importante, não, é essencial que a gente faça essa avaliação de dentro para fora, para a gente ter uma construção consistente, duradoura e que vai aí, em médio e longo prazo, só melhorar, só fortalecer e só confirmar a nossa marca pessoal, que é o grande objetivo quando a gente faz esse trabalho de construção de imagem pessoal estratégica, é a gente criar a nossa marca pessoal. Então, vamos pensar que vocês já responderam todas essas questões. Tem que sentar com calma, que vocês levem uma tarde, 2 tardes, um fim de semana, mas vocês têm que estar com a cabeça fresca, porque é um trabalho muito importante que eu garanto que vocês vão perceber a diferença, que vocês vão colher bons resultados. Então, uma vez que vocês identificaram, fizeram a avaliação, responderam todas essas questões, vocês vão fazer. Lembra que o primeiro grupo era do tempo real, do tempo presente, e o segundo grupo de perguntas era previsão de futuro. Então, vocês agora, depois de respondidas todas essas questões, vocês vão fazer um comparativo para vocês identificarem esse gap, né? Quais são as mudanças que eu vou precisar fazer, quais são as atitudes, quais são os novos hábitos, quais são as peças de roupa, e aí vem nesse conjunto total que eu devo adotar, que eu devo ter, que eu devo mudar para chegar nesse tempo futuro daquela forma que eu tanto desejo e que tanto vai fazer sentido para o meu sucesso profissional e o meu sucesso de vida. E agora a gente vai começar para a parte prática. Mas é muito importante a gente perceber, primeiro, que a mudança começa de dentro para fora. Isso vocês, eu acho que já ficou bem claro com tudo que eu falei. E outra questão que é muito, muito importante é vocês começarem já. Vocês não podem começar a fazer as mudanças quando as coisas acontecerem. Quando eu tiver um emprego. Quando eu passar no concurso. Quando eu abrir minha empresa. Quando aquilo... Não. Aí é o grande segredo. O sucesso, ele vai chegar por quê? Porque você já vai atuar como uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida. Você já vai começar a projetar a imagem da mulher que você deseja ser. Você já vai, na medida do possível, o ideal não existe. O que existe é o que é factível, o que você vai conseguir desde já vai fazer. E são as pequenas mudanças, né, que em médio e longo prazo
vão trazendo grandes transformações. Você não precisa de uma hora para outra, da noite para o dia, você acordar uma outra mulher. Não, a ideia não é você se transformar em uma outra mulher. A ideia é você se melhorar e se transformar na sua melhor versão, na versão daquela mulher de sucesso que você deseja ser. Imagino eu que você deseja ser uma mulher de sucesso naquilo que você escolher, que aí também não importa. E quando eu falo imagem pessoal estratégica, é exatamente isso. Eu posso querer ser uma médica, como eu posso querer vender brigadeiro, não importa o que eu decidi fazer, mas eu vou fazer muito bem, vou imprimir a melhor marca e vou atingir o meu público, eu vou atingir o meu cliente, o meu espectador, de forma que ele vai enxergar o meu valor. E como eu falei que a gente parte agora para a parte prática, eu vou revelar para vocês quais são as peças essenciais que vocês precisam ter no guarda-roupa. E isso, essas peças que eu vou falar, independe do seu tipo físico, né, do corpo que você tem, independe da sua profissão, independe do seu estilo pessoal, mas eu juro que essas peças fazem diferença na vida de qualquer mulher, independente da profissão, independente da meta, independente do plano, mas essas peças só vão agregar a sua vida profissional e a vida pessoal. Essas peças que eu vou listar para vocês, que são essenciais, né, para o guarda-roupa de uma mulher, é importante que vocês tenham cuidados na escolha dessas peças. Então, o que vocês têm que levar em consideração? Se a peça é de qualidade, se a peça tem durabilidade, se a peça tem bom caimento, se a peça tem boa modelagem, né? Devem ser peças que realmente vão agregar valor, que vão fazer diferença no seu conjunto, né, no seu armário e na sua imagem. Mas são peças, assim, completamente desvinculadas a algum estilo. São peças que eu chamo de peças chaves, que elas vão servir de conexão e aí sim, da forma que você vai compor, aí elas vão imprimir a comunicar o que você precisa e o que você quer. Então vamos às peças. A primeira peça é essencial para o seu guarda-roupa e para essa nova versão sua, né? Essa nova versão que você está aí projetando, é uma calça preta. Uma boa calça preta. Tem que fazer parte do guarda-roupa de qualquer mulher. Aí você pergunta, Elô, que tecido que deve ser essa calça? Eu gosto muito de alfaiataria, porque eu acho que a alfaiataria comunica credibilidade. E quem não quer comunicar credibilidade? E fora que a alfaiataria também tem essa capacidade de atemporalidade. Então, você não fica presa, né, a nenhum tempo, a nenhuma estação. Você vai estar bem vestida. E aí sim, o que você precisa cuidar? Que esse modelo de calça vista bem o seu corpo. Você tem que levar em consideração se você tem quadril largo, se você tem pernas mais grossas, se você tem pernas mais finas, para você fazer a escolha se vai ser uma calça com a boca mais larga, com a perna mais reta, se vai ser uma calça com a boca mais estreita, mais skinny, mas sempre tendo cuidado que esse tecido seja um bom tecido. E eu não estou falando necessariamente de marca ou se ela é cara ou barata. Você tem que ter um olhar para experimentar, principalmente, e ver como é que ela funciona, como é que ela se porta no seu corpo. Se ela te vestir bem, se ela valorizar o seu corpo, te deixar elegante ou te deixar com um corpo bonito, né? Mas, lógico, quando a gente está falando de uma imagem mais profissional, tem que pensar qual é o seu espectador, qual é o seu cliente, né? Qual é o seu público-alvo e que mensagem você vai precisar passar. Então, se essa calça pode ser justa, se essa calça precisa ser mais elegante, mais folgada, com bolso, sem bolso. Então, isso tudo é muito importante. Lembra daquela mulher, daquela versão de futuro, sempre que você for escolher as peças, porque você já está começando, né, a se munir da aparência que você precisa chegar lá. A segunda peça essencial para o seu guarda-roupa é uma camisa branca, uma boa camisa branca. Realmente é uma peça que faz milagres, porque ela te leva para qualquer lugar, em qualquer estação, para falar com qualquer público.
E o que é que você precisa se atentar é realmente a qualidade da peça para que ela tenha, primeiro, uma boa aparência, né? Um tecido que realmente imprima uma boa aparência. E se ela realmente é uma peça durável, tem durabilidade esse tecido, não vai acabar na segunda, terceira lavagem, a gola e o punho não vão se deteriorar depois de uma lavagem. Então, isso que você precisa se preocupar. Mas a camisa branca é essencial para qualquer mulher, para qualquer estilo, e é uma peça realmente que agrega valor ao guarda-roupa, principalmente quando a gente fala num guarda-roupa profissional. A terceira peça essencial ao seu guarda-roupa é um bom blazer. Aí você pode falar assim, poxa, Elô, mas um blazer não conversa com o meu estilo, é uma peça muito formal. Será que eu preciso realmente ter um blazer? O blazer é uma peça que a gente pode compor e pode aí imprimir qualquer estilo, eu posso garantir. Mas qual é o ponto-chave de um blazer? É imprimir credibilidade, seriedade. Então, naquele momento que você vai apresentar seu projeto, que você vai fazer uma palestra, que você vai vender seu produto, que você vai vender sua marca, nem que seja essa marca você, seu serviço, um bom blazer faz diferença naquele registro do cérebro do seu espectador. Então, pensem sempre nisso, porque quando a gente fala em estratégia, em imagem pessoal estratégica, justamente são esses pequenos detalhes que fazem diferença. Não é simplesmente você estar bem aparentado, você estar com a roupa bonita, que você vai causar o efeito que você precisa. Então, um blazer realmente abre portas. Vai por mim, que é uma peça bem interessante, bem importante para você ter. O que pode acontecer de adaptação? Porque a gente tem o nosso clima que não ajuda, a gente tem alguns fatores que podem, né, comprometer essa boa relação com o blazer. Então, você pode migrar para um colete, para um cardigan, né? Mas o que é importante? É essa estrutura de ombro que o blazer tem. Essa estrutura reta que o cérebro entende como credibilidade e seriedade. A quarta peça é um vestido preto, um bom vestido preto. Lógico que você tem que levar em consideração, né, o seu corpo sempre e seu público. Se esse vestido pode ser justo, se esse vestido pode ter decote, né? Mas quando a gente pensa aí no âmbito mais profissional, a gente tem que ter esses cuidados, sim, né? E a gente tem que neutralizar algumas questões. Mas esse vestido preto realmente é como se fosse uma tela em branco, embora seja preto, é uma tela em branco, porque a gente vai conseguir, né? Vocês vão conseguir montar muitas opções. E a ideia é que essas peças te permitam repetir, combinar entre si e vão ser conexões das outras peças que vocês têm no guarda-roupa. Então, elas são extremamente importantes para fazer vocês usarem as outras peças que vocês têm no guarda-roupa. E sempre com esse toque aí, né, de elegância e peças que funcionam nesse âmbito, nesse universo profissional. Tem mais dois itens que realmente vão fazer acabamento e vão dizer quem você é, que é a bolsa que você usa e o sapato que você usa. Então, minha dica é, ao invés de você ter muitos, tenha o que é bom. Tenha uma boa bolsa de uma cor neutra que você vai conseguir usar com praticamente tudo que você tem, com todos os seus looks, e um sapato realmente que tenha uma boa aparência, né, que esteja em excelente estado, porque não adianta você estar muito bem vestida e você ter um sapato que deixa a desejar. Outro cuidado também é depender do ambiente profissional, se os dedos podem estar de fora, se vai cair bem, se não é melhor um sapato fechado. A dica que eu dou também é de um bom escarpão, não precisa ser sapato alto, pode ser, hoje a gente tem escarpão de saltinhos baixinhos, mas um bico fino, um sapato mais elegante, com sua calça preta, sua camisa branca, aí você está pronta, não para a guerra, mas está pronta para arrasar e abrir aí todos os caminhos que você precisa. E aí, como é que você imprime o seu estilo? Com os acessórios. É o colar que você vai usar, é o brinco, é um lenço na bolsa. Então, tem vários truquezinhos que você vai começar a imprimir o seu estilo pessoal e deixar ali aquele look, aquela roupa com a sua cara. Mas o DNA e a essência daquele look vai estar comunicando o que você precisa, que é credibilidade, seriedade, né? E para você selar essa relação com o seu espectador, com o seu cliente, com o seu público-alvo. Isso é muito importante. Vou dar agora algumas dicas bônus,
né, que são, na verdade, estratégias de escolha que vão fazer também diferença nesse processo de construção da sua imagem. Primeiro que você tem que ter seu guia, o seu corpo como guia, né? Para escolher qualquer peça, você tem que entender seu corpo. Não é porque a peça é bonita que você vai comprar, mas você viu a peça bonita no corpo daquela outra mulher. Será que ela tem o mesmo tipo físico que você? Vai funcionar em você? Então, experimente e tenha certeza que aquela peça vai funcionar para seu corpo. Menos é mais. É melhor você ter um pequeno universo de coisas boas que valorizem seu corpo, que funcionem para a sua vida real, que vão agregar valor à sua imagem, do que ter uma multidão de peças que realmente vão estar desconexas, perdidas no guarda-roupa, vão estar confundindo a sua visibilidade e vão ser apenas peças soltas. Outra dica é cuidado com estampas. As estampas tem que ter muito sentido, tem que ser estampas que você vai conseguir usar e vai conseguir fazer a conexão com o que você tem, com as cores que você tem. Por exemplo, esse blazer que eu tô aqui. Eu tenho essa blusa verde, então conecta. E o que eu preciso? Preciso de mais estampa? Preciso de poucas estampas, mas estampas que, primeiro que sejam bonitas, né, que tenham um sentido. Listra é sempre bem-vindo, xadrez é muito interessante. E floral você tem que ter cuidado, um floral mais discreto. E outra questão, a estampa marca. Se a ideia é ter menos peças, né, que vão te apoiar, então se você tem muitas peças estampadas, elas vão marcar e vão dificultar o processo de composição, de combinação. Então tenha estampas certas que vão conectar com o que você tem. E para você que assistiu aí o vídeo, assistiu a aula desde o início, que prestou atenção e que anotou todas as estratégias, todas as dicas e todos os truques, eu quero te dizer que você já deu aí um grande passo rumo à sua imagem pessoal estratégica. E para finalizar, eu quero te dizer que a imagem pessoal estratégica é aquela que você constrói pensando nos seguintes pontos: em quem você deseja ser, em qual público deseja atingir e no poder que a sua aparência exerce na sua vida. Não subestime o poder da sua imagem, o poder da sua aparência para atingir e alcançar os resultados que você deseja. Lógico, se você consegue construir essa imagem de forma estratégica, né, pensando no seu público-alvo, pensando na sua versão futura, você, sem dúvida, vai conseguir aí ter portas abertas, ter grandes oportunidades acontecendo e o sucesso é inevitável. Então, comece já, adote todas essas mudanças necessárias e você não precisa esperar o momento ideal. Lembra? O momento é agora. Comece a agir, comece a se comportar e comece a se vestir como você deseja ser.